consciência de culpa. Mas também pode estar relacionado a recordações nossas de um trauma sofrido em existência passada. Na psicologia, a gente usa um termo que a gente chama de TEPT, que é a abreviatura de transtorno do estresse pós-traumático. Isso quer dizer o quê? Quando o indivíduo sofre um estresse, seja um trauma propriamente dito, seja um assalto, seja uma violência sexual, seja um acidente, ele fixa no psiquismo dele esse transtorno do estresse pós-traumático. Se esse transtorno pode ter sido causado nessa existência, também ele pode ter sido causado em uma existência passada. Então tem muita gente que hoje tem um transtorno mental em virtude de um TEPT de existência passada, um transtorno do estresse pós-traumático sofrido em existência passada. E também a relação que existe entre a presença de nossos amigos desencarnados nos processos obsessivos. Então são os 4 itens: os transtornos sofridos por causas que a gente já falou, orgânicas, psicológicas, emocionais, econômicas, familiares, fatores relacionados a lembranças de vidas passadas que está no nosso psiquismo, fatores relacionados à presença de irmãos desencarnados, nossos mestres, chamados vulgarmente de obsessores, e transtornos relacionados a traumas sofridos em existência passada. Então, tudo bem. A gente tem visto o seguinte: a população mundial existe em torno, no mundo existe em torno de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. E a gente sabe que em torno de 15,5%, esse é o último dado que eu peguei, da população mundial sofre de algum transtorno mental. Outro detalhe importante: dessas pessoas, 90% das pessoas que praticam o suicídio, por exemplo, são pessoas que sofrem de transtorno mental. 90% das pessoas que praticam suicídio são pessoas que sofrem de algum transtorno mental. Dentre eles, nós encontramos a depressão ou o transtorno de personalidade chamado borderline. E eu fui calcular, que eu fui professor de matemática há um tempo, eu fui calcular, meu Deus, quantas pessoas corresponderiam a isso? Nós encontramos em torno de 1 bilhão 193 milhões de pessoas são pessoas que têm algum transtorno mental no mundo. E 90% disso nós calculamos um valor de 1 bilhão e 74 milhões e 150 mil pessoas são as pessoas que podem cometer suicídio no mundo. Só que quando a gente vai calcular, a gente vai perceber que não ocorreu esses bilhões de pessoas cometendo suicídio, segundo alguns dados. Mas a gente não observa a quantidade de pessoas que morrem vítimas de suicídios indiretos, que são acidentes provocados nos rachas, que são as mortes causadas em esportes radicais, que são as mortes causadas por conta de vícios, de alcoolismo, por exemplo, que são as mortes causadas vítimas do consumo de drogas ilícitas ou lícitas. Então, quando a gente começa a observar as outras formas de morte, que são suicídios indiretos, a gente chega pertinho desse número aqui. Por que a gente chama atenção a isso? A quantidade de pessoas que podem estar na linha de um suicídio direto ou indireto por ser vítima de um transtorno mental é imensa. E a psiquiatria e a psicologia, principalmente, eles não estão dando conta disso. Ninguém consegue perceber se existe uma pandemia mesmo, se existe um número muito grande de pessoas com transtornos mentais, e a psiquiatria só passando medicamento. E não cura. Por que não cura? Porque remédio não cura culpa. Remédio não cura mágoa. Remédio não cura as doenças que a gente traz na alma por conta de delitos praticados no passado. Aí eu trouxe para o Brasil. 20% da população do Brasil sofre de algum transtorno mental. Preguei a população brasileira, aí nós encontramos aí em torno de 208 milhões e 500 mil pessoas. Se 90% das pessoas podem praticar suicídio, eu calculei lá e encontrei em torno de 37 milhões e 530 mil pessoas podem praticar suicídio no Brasil. Aí eu estava lendo a respeito disso e eu descobri o seguinte: quando a pessoa pratica suicídio, pelo menos 10 é afetada por isso. E eu conversando com um psiquiatra de São Paulo, que teve no evento lá da AME,
Quando eu questionei, quando uma pessoa comete suicídio, pelo menos 10 é afetada, como é que fica a situação dos psicólogos e dos psiquiatras, por exemplo? Porque lá em Teresina, por exemplo, já tem psiquiatras e psicólogos que estão se recusando a atender alguns pacientes, principalmente quando eles sabem que esse paciente já tem uma tendência recorrente à prática do suicídio. Eu conheço pessoas que procuram um psicólogo e ele recusa se atender. E ele está dizendo assim, 10 são afetados? Não, Bernardo, 20. Ou seja, quando a pessoa pratica suicídio, pelo menos 20. Nos meus cálculos aqui, a população afetada, se essas pessoas cometessem suicídio, superaria a população dos brasileiros. Para vocês terem ideia de quanto é sério este problema dos transtornos mentais no mundo, que muita gente não está atento para isso. Principalmente quem é da área de saúde, principalmente os psiquiatras, os psicólogos, que estão ficando impotentes, estão passando medicamento e não está resolvendo. E eu garanto para vocês, não vai resolver. Por que não vai resolver? Repetindo, remédio não cura culpa, remédio não cura mágoa, remédio não afasta o obsessor. E aí a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Vocês são parênteses para a gente entender essa questão. A doutrina espírita, ela traz uma vantagem a mais no que diz respeito a essa terapêutica. Por que ela traz essa vantagem? Porque ela está dizendo para a gente que nós somos espíritos eternos, momentaneamente habitando em um corpo físico. E como espíritos eternos que somos, nós temos uma jornada anterior a essa nossa existência. Nós participamos de guerras. Nós participamos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Inquisição, das Cruzadas, das Guerras dos 100 Anos, da Revolução Russa, Guerra Franco-Prussiana. Fizemos atrocidades, nós matamos, nós roubamos, nós violentamos, nós fomos mortos, nós fomos roubados, nós fomos violentados, nós queimamos cidades, nós destruímos plantações, nós fizemos atrocidades inimagináveis. E todas essas ações nossas praticadas no passado, elas estão no nosso psiquismo. E aquelas pessoas que mataram, que violentaram, que roubaram, que praticaram crimes, elas carregaram consigo muita culpa. Partiram para o mundo espiritual levando consigo muita culpa. E aqueles que foram vítimas, que foram mortos, violentados, roubados, etc., levaram consigo para o mundo espiritual muita mágoa e muito ressentimento. Aí a gente vai trazendo para vocês 3 sentimentos muito presentes nas pessoas portadoras de transtorno mental: a mágoa, a culpa e o ressentimento. E se vocês forem atrás fazendo uma pesquisa, vocês vão encontrar as pessoas que estão fazendo tratamento com psiquiatra, as pessoas que estão fazendo tratamento com psicólogo, as pessoas que estão fazendo tratamento médico, de médico em médico, de médico em médico. Trata a cabeça, adoece o coração, trata o coração, adoece o rins, trata dos rins, adoece o fígado, trata do fígado, adoece o intestino, trata do intestino, adoece a cabeça e fica naquele negócio todo. Essas pessoas, juntamente com aquelas que estão fazendo tratamento em centros espíritas ou espiritualistas, são pessoas que carregam consigo muita culpa, muita mágoa e muito ressentimento. Vocês podem ir atrás, vocês podem sair perguntando, podem sair pesquisando. Todas as pessoas que eu conheço que estão fazendo esses tratamentos, seja com médico, com psiquiatra, com psicólogo, de médico em médico, seja internado em sanatório, são pessoas que carregam muita culpa, muita mágoa e muito ressentimento. Mas exatamente por quê? Porque essas ações que nós praticamos no passado, quando nós não nos perdoamos, ou essas ações sofridas no passado e que nós não perdoamos, ficaram impressas em nós, no nosso perispírito, que Freud chamou de inconsciente individual, que Jung chamou de inconsciente coletivo. Toda a nossa história está impressa em nós e está fazendo com que nós estejamos hoje adotando determinados comportamentos. E olha a sabedoria de Freud. Quando Freud diz que 95% a 95% das nossas ações são determinadas pelos conteúdos do nosso inconsciente, e quando a gente vê esse nosso inconsciente como o nosso perispírito, a gente vai entender que as nossas memórias, o nosso comportamento e a nossa percepção está relacionado exatamente aos conteúdos que estão no nosso inconsciente, que é o quê? Que é o nosso perispírito. Então, as nossas doenças, os nossos transtornos, elas são resultados de ações nossas praticadas no passado. Até um acidente que acontece conosco está relacionado, até uma violência que acontece conosco está relacionada também a fatos praticados no nosso passado que
imprime no perispírito, por uma necessidade evolutiva, que nós passemos por experiências em condição de nós nos redimirmos das situações praticadas no passado. Aí vem a pergunta básica: faz sentido para vocês isso? Tem lógica? Não, que eu vi um coro dos desencarnados, então você responder. Vamos em frente. Agora eu preciso ser médico que passa slide. Paralisou geral. Ei. Moura, fé. Tenha fé, Moura, que dá certo. Já deu. Moura, fé, Moura. Então vamos em frente aqui. Allan Kardec vai trazendo aqui no Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte: que quando nós tomamos. Foi aqui mesmo, não é o Bills, não. Kardec vai dizer o seguinte: no conhecimento do perispírito está a chave dos inúmeros problemas até hoje insolúveis. Depois o Léo Denis vem dizendo para nós que nós trazemos impressos em nós as nossas experiências passadas nesse perispírito. Tudo isso que eu falei, pessoal, só para deixar bem claro: o nosso perispírito, que é um corpo sutil, formado por níveis de energia, que à medida que o espírito vai evoluindo, essas capacidades do espírito vão vindo à tona. Mas todas aquelas experiências registradas no perispírito vai exigindo de nós, que eu vou chamar assim, de uma harmonização energética causado nesse perispírito por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos é que vão criar um campo eletromagnético em nós que vai determinar o que nós vamos atrair ou o que nós vamos repelir às nossas vidas. Então fica tudo registrado, e o Leon Denis fala exatamente isso, que ele diz o seguinte, que o nosso perispírito, ele funciona, ele compara a um carvalho, a uma árvore, que quando você serra o tronco da árvore, tem marcas no tronco dessa árvore que correspondem aos anos de vida que essa árvore tem. Nós também carregamos no nosso perispírito essa marca. Vocês podem imaginar assim: vocês entram no supermercado com um carrinho de compras, e você vai andando pela prateleira e pegando mercadoria. Essa mercadoria que você põe no carrinho é que vai determinar a tua vida, a nossa vida no futuro. Ou seja, esse carrinho é o nosso perispírito. E o que nós pusemos nele, de agradável ou de desagradável, é o que vai determinar onde nós vamos nascer, com quem nós vamos nascer, com quem nós vamos nos relacionar, que tipo de doenças vai ser impressas em nós, as experiências evolutivas necessárias. Dois exemplos bem clássicos para vocês entenderem o que eu quero dizer. André Luiz conta no livro Ação e Reação o caso de um determinado espírito, era um jovem, filho bastardo de um fazendeiro. E esse fazendeiro amava muito o filho, de um relacionamento muito bacana com o filho. Só que ele resolve casar-se. E o filho e a madrasta terminam se apaixonando. E eles passam a ter um caso. O filho e a madrasta passam a ter um caso. E a madrasta começa a fazer com que o marido faça viagens contínuas, a fim de que enquanto ele viaja, os dois possam manter o relacionamento. Só que o filho não consegue viver dessa forma. O que é que ele faz? Ele contrata 2 capatazes para matar o velho. E aí eles incendeiam o velho, botam um óleo na cama, incendeiam o velho, e o velho morre queimado. Parte para o mundo espiritual. A história se desenrola, o filho vai viver com a madrasta, só que ele não vive feliz porque ele começa a adoecer. Adoecendo por quê? Pela presença do pai o atormentando. Quando o filho desencarna, vai para o mundo espiritual, para as regiões bem trevosas. E lá ele padece bastante sofrimento, depois ele é resgatado, é levado para colônias no mundo espiritual, tratado, etc. E volta para reencarnar. Só que quando ele volta para reencarnar, ele traz impresso a culpa por ter matado o pai. Ele traz impresso as impressões das chamas no corpo do pai. Ele traz impresso a culpa pelo compromisso com a madrasta. E traz impresso no perispírito também o compromisso com os 2 capatazes. O que é que vai acontecer?
Primeiro, ele não vem mais tão rico, nasce em condições bem miseráveis, mas vai trabalhar dignamente para isso. Segundo, no corpo, na pele, passa a surgir erupções na pele, doenças, como a gente costuma dizer, na pele. Essas erupções correspondiam o quê? As bolhas causadas no corpo do pai, consequentemente no perispírito, que fica impresso no perispírito do filho, e vai receber a madrasta e os 2 capatazes como filhos adotivos. Exatamente para quê? Para ele reparar essa atitude praticada no passado. E isso é importante que a gente entenda, porque nós estamos aqui passando por muitas das vezes por situações bem difíceis para reparar esses equívocos praticados no passado. Se ele não assumisse esse papel de reparar esses equívocos, possivelmente, além da doença física, ele teria o transtorno mental. Transtorno mental causado pela culpa, transtorno mental causado pelas impressões dolorosas que ficaram no mundo espiritual inferior e causado pela presença do pai obsessor. E a grande maioria das pessoas que sofrem transtorno mental que nós conhecemos estão passando por essas 3 experiências: pressão de obsessor, pressão, digamos assim, das ideias que ficaram arquivadas no perispírito, lá nas regiões inferiores do mundo espiritual, recordações do delito praticado e ainda, naturalmente, a presença da doença física por conta da ferida que ele causou no outro. Vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro? O homem não pode ser examinado parcialmente, mas sob o aspecto pleno e total de espírito, perispírito e matéria. Através do espírito participa da realidade eterna. Pelo perispírito vincula-se ao corpo e graças ao corpo vive no mundo material. Onde a psicologia e a psiquiatria estão pecando, que graças a Deus isso já está se abrindo aos poucos. Eu fico muito feliz com a AME, né, abrindo esse caminho, mas os psicólogos ainda não podem fazer isso, porque se fizerem vão ser caçados. Eu tenho um documento que eu vou plastificar, porque eu fui chamado pelo Conselho de Psicologia para assinar um documento, um termo de conduta, porque eu fui dar uma palestra e lá disseram que eu era psicólogo e disseram que eu não podia dizer que eu era psicólogo. E eu estava bom, não digo não. Mas uma pessoa que era do auditório falou: não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo que sou psicólogo, não, fica por conta de vocês aí. Por quê? Porque a gente é perseguido sem falar nisso. Mas a medicina já está abrindo campos para isso. Os médicos estão olhando para o indivíduo como um espírito reencarnado e já estão entendendo que não adianta simplesmente extirpar o órgão. Há uma necessidade de fazer um trabalho moral com o paciente para que a doença não retorne. No livro da Joana de Ângeles, que eu acho fantástico, Joana de Ângeles, quando ela diz: a introdução do conceito reencarnacionista na psicologia da dimensão invulgar, esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda, e mediante a identificação do seu passado, facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades do vir a ser. Por que é importante essa visão do espírito encarnado sobre a ótica da psicologia? Quando Joana de Ângeles fala aqui de arquétipo, fala de inconsciente individual, inconsciente coletivo, de Jung, quando fala assim dessa nossa proposta de um vir a ser, o que ela está dizendo para nós? Que nós carregamos essa história que eu falei para vocês. Temos um histórico de ações no passado. O que é arquétipo segundo Jung? Arquétipo quer dizer modelo primordial. Da maneira bem clara de se entender. Ninguém ensina o João de Barro a fazer a casinha dele. Ninguém ensina as abelhas a fazerem mel. Ninguém ensina o cupim ou as formigas a fazerem as suas casinhas e a viver em sociedade. Eles já nascem com aquilo. Mas por que eles já nascem com aquilo? Milhões e milhões e milhões de anos, esse espírito, chamando lá espírito com E minúsculo para começar, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, vai arquivando no perispírito essas memórias. Então nós, seres humanos, conforme está escrito lá no túmulo de Kardec, nascer, morrer, nascer de novo, evoluindo sempre, vamos estruturando o nosso arquétipo. Então hoje ninguém precisa ensinar a mãe a amamentar, ela já nasce sabendo. Ninguém precisa ensinar a criança a pegar o peito da mãe e sugar.
bota que ele já suga. Então nós já carregamos em nós um comportamento que é típico de nós seres humanos. E não importa se é na China, se é no Japão, se é na Índia, se é no Nepal, se é na Cuba, se é no Brasil, se é na China, não importa o que seja. Todos nós temos uma característica própria de nós seres humanos. Mas por que isso? Porque nós somos espíritos que vivemos milhões e milhões e milhões de anos nesse processo de nascer e morrer, renascer, ainda evoluindo sempre para além. Só que nessa questão de viver milhões e milhões de anos, nós nos equivocamos. E também nós estamos num processo de aprendizagem. E é natural errar. Um aluno, quando está aprendendo a escrever uma frase, resolver uma equação do primeiro grau ou do segundo grau, resolver uma expressão numérica, ele não sabe fazer isso logo de cara. Por quê? Porque ele não tem redes neurais estruturadas para fazer aquilo. Vai treinando, vai tendo redes neurais e vai aprendendo. Nós ainda não temos redes neurais para fazer a caridade como é para ser feita. Nós não temos redes neurais para ser pacientes como é para ser paciente. Nós não temos ainda redes neurais estruturadas para fazer o bem conforme diz o Evangelho. Se nós tivéssemos essas redes neurais para fazer isso, nós já faríamos. Na pedagogia a gente chama isso de quê? De esquemas. O aluno ainda não tem esquema para aprender a ler se ele não conhece o alfabeto. Então, como nós não temos ainda esquema para fazer o que Jesus ensina, vamos nos equivocando. E como é que ele vai adquirindo esses esquemas, essas redes neurais? Na base do sofrimento ainda, vamos entendendo isso e vamos na tentativa, erro, uma hora a gente acerta. E assim a gente vai se livrando desses inúmeros sofrimentos que a gente carrega. E a psiquiatria e a psicologia não vê isso ainda. E aí na doutrina espírita você começa a perceber isso de forma melhor. Quando nós reconhecemos o papel importante da doutrina espírita em todas as áreas, da filosofia, da ciência, da medicina, da psicologia, da física, da química, da matemática, seja lá onde for, nós vamos perceber a grandeza que é a doutrina espírita para a humanidade. Que muitos espíritas ainda não entenderam isso. Os próprios espíritas ainda não reconheceram a grandeza da doutrina espírita para a transformação da humanidade. Face a este mecanismo, os fenômenos psicológicos apresentam-se em encadeamentos naturais e elucidam-se as inúmeras patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais, intelectuais e variados acontecimentos nas áreas psicológicas, econômicas, antropológicas, éticas e etc. Joana de Ângeles vai dizer para nós o seguinte. Ela vai citar, por exemplo, a claustrofobia, que é medo de lugares fechados. É muito comum uma pessoa, ela vai e entra no banheiro, entra no elevador, entra num quarto pequeno, de repente a porta fecha. E quando a porta fecha, a pessoa entra em pânico. Ela fica assustada, fica apavorada, fica com medo, e desde então, ela nunca mais consegue entrar em um ambiente fechado. Vivia bem, vivia numa boa, vivia tranquilo. Aí a gente não entende por que isso acontece. Pode ser um fenômeno que aconteceu na nossa infância. Pode. Por exemplo, tinha um caso de uma jovem que ela foi casar-se e na hora do casamento, que ela pegou o véu e jogou o véu sobre o rosto, ela desenvolveu um transtorno de pânico. Ficou apavorada, com medo de morrer, etc. e tal. Se a gente for olhar pelo olhar reencarnacionista, a gente pode dizer, não, em encarnações passadas ela pode ter sido sufocada, etc. E por conta disso ela teve esse fenômeno aí típico de claustrofobia. Mas no caso dela não foi isso. O que aconteceu? Quando ela era criança, ela estava brincando no quarto da mãe, brincando na cama, e nesse brincar, ela se enrolou no lençol. E quando ela se enrolou no lençol, ela começou a sufocar. Ela estava quase morrendo já, sufocada, abafada pelo lençol, que a mãe chegou, puxou o lençol e ela respirou e conseguiu sobreviver. Mas ficou registrado no inconsciente dela. E quando ela desceu o véu, ela acionou a lembrança que estava no inconsciente, no perispírito, e aí aflorou a situação nela que ela tinha sofrido lá quando era criança. Essa é a visão que pode acontecer nessa encarnação. Mas Joana de Ângeles vai explicar esse fenômeno claustrofóbico de uma outra forma. Pode ser que uma pessoa que foi soterrada numa mina,
Uma pessoa que teve a morte aparente ou catalepsia e foi enterrada viva. Uma pessoa que estava, digamos assim, numa caverna e inundou e ela morreu afogada. Uma pessoa que caiu de um barco e morreu afogada. Essas pessoas, em uma encarnação futura, elas podem desenvolver uma claustrofobia. Por quê? Porque fica no inconsciente profundo ou no perispírito o registro do trauma. E Freud ele diz uma coisa bem interessante. O Freud disse que quando a gente revivencia uma experiência traumática que estava registrada no inconsciente, a gente se cura. Então vem um indivíduo que traz um transtorno de claustrofobia que está registrado no inconsciente em função desse trauma, que é um transtorno do estresse pós-traumático causado em uma existência passada, e quando ele começa a tomar consciência disso, principalmente através dos ensinamentos que os espíritos nos trazem, ele toma consciência e vai fazendo todo um tratamento que muitas das vezes precisa de recursos externos, e ele vai adquirir a cura. Por que adquirir a cura para a claustrofobia? Porque a doença está no perispírito. E como a doença, o transtorno está no perispírito, e ele faz um tratamento adequado, esta energia cristalizada no perispírito, ela é diluída. Freud chamou isso de pontos de fixação. Segundo Freud, quando uma criança sofre um trauma na fase oral, onde todo o prazer consiste na boca, ou na fase anal, quando todo o prazer consiste no ânus, ou na fase fálica, quando todo o prazer que ele experimenta consiste no falo, se ele sofreu um trauma numa dessas fases, ele pode ter fixação na fase oral, fixação na fase anal, ou fixação na fase fálica, que Freud chamou de pontos de fixação. Se isso acontece na nossa infância, isso também pode acontecer em encarnações passadas. E se esse ponto de fixação tiver acontecido lá em encarnações passadas, medicamento hoje ele não cura. Por que ele não cura? Porque o medicamento não acessa o perispírito onde está registrada a energia traumática. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Tem lógica? Então vamos lá. Agora vamos a uma outra característica dos transtornos mentais. O que é que Kardec perguntou aos espíritos? A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Allan Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, ele vai falar de 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Essa obsessão simples, nem sempre ela é tão simples assim. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Dramas da Obsessão, onde o Dr. Bezerra de Menezes retrata a experiência da família Leonel. Quem é a família Leonel? Era uma família de inquisitores em Portugal, séculos passados, que tinham, digamos assim, um compromisso muito sério com a família de judeus, que eles haviam torturado e assassinado essa família. Dentro dos membros dessa família tinha uma jovem de nome Esther, que havia sido também assassinada. E quando a Esther percebeu a ação dos seus familiares junto à família Leonel, ela foi pedir socorro à equipe de Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra de Menezes chegou lá, depois, resumindo a história, de ter resolvido algumas questões junto ao grupo espiritual em que estava prestando assistência, vai até a casa da família Leonel, junto com um espírito chamado Roberto, e outro espírito que era um índio da tribo dos Tamoios. E aí, o Roberto e esse índio entram na casa de Leonel, dão uma averiguada na situação, aí depois retorna e diz: Dr. Bezerra, trata-se de uma obsessão simples. Uma obsessão simples, onde um já tinha cometido suicídio, o outro tinha estado tentando, etc. Então, nem sempre uma obsessão simples, nem sempre é tão simples assim. Depois fala da fascinação e fala da subjugação. Então Kardec vai perguntar aos espíritos se a subjugação pode nos levar à loucura. E olha o que os espíritos responderam a Kardec: pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas não tem relação alguma com a loucura ordinária. Ou seja, tem uma loucura ordinária, propriamente dita. Os espíritos falam dos casos de loucura ou esquizofrenia que são causados por fatores orgânicos, fatores sociais, econômicos, etc. Mas esse aqui que Kardec está falando foge a esse caso que os espíritos estão falando. E continua:
Entre os que são tidos por loucos, muitos há que são apenas subjugados. Eu tive uma experiência recentemente de visitar uma moça que ela estava internada no Sanatório Aurelino de Abreu. O pai dela me ligou pedindo auxílio e eu disse, não, vou visitá-la lá no sanatório. Fiquei impressionado com o comportamento da jovem. Ela falava, ela estava bem assim, agitada mesmo. E aí ele falava, gesticulava, chorava, empapava, aquele negócio todo. E aí a gente começou a entrar no processo terapêutico, entrar no processo de tratamento de desobsessão, e ela ainda foi pedir ajuda a um padre muito famoso lá em Teresina. E aí ela procurou um centro espiritualista, fez um tratamento adequado. Com poucos dias ela foi dado alta. Mas olha que coisa interessante. Os obsessores diziam para ela como ela deveria se comportar na frente do psiquiatra. Quando ela ia entrar com a mãe, as vozes diziam, não entre com sua mãe, entre sozinha. Para que entrar sozinha? Para dar a ideia de que ela estava bem. E quando chega lá, os obsessores diziam como ela devia se comportar. Até a tremedeira passava, por conta do uso da medicação. E o que o psiquiatra foi fazendo? Suspendeu ela do tratamento imediato. Mas ela ainda precisava do tratamento. Fez um tratamento mais prolongado, de repente ela disse, Bernardo, eu estou sendo chamado agora para fazer uma entrevista de emprego. Instituição tal vai me contratar. E foi cuidar da vida. Se ela não tivesse feito tratamento espiritual, se ela não tivesse feito tratamento medicamentoso, se ela não tivesse buscado essa transformação interior, ela jamais iria sair de forma tão simples desse processo obsessivo em que ela se encontrava. Mas Kardec continua. Quando os médicos, eu botei por minha conta aqui, e os psicólogos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção. E curarão mais doentes do que com as buchas. E eu diria, curarão mais doentes do que com os psicotrópicos. Porque os médicos e os psicólogos, quando forem receber um paciente com essas características de esquizofrenia, vai atrás da questão obsessiva. Vai atrás da questão de recordações de vidas passadas. Vai trabalhar as recordações que traz do mundo inferior, onde esse espírito estagiou por longas datas. Que nós não temos consciência disso ainda. E não levamos isso em consideração. Então é muito comum, e isso é uma coisa muito séria, para quem faz atendimento fraterno em casa espírita. É importante quem faz atendimento fraterno em casa espírita entender que muitas das pessoas que chegam no centro espírita com sintomas de esquizofrenia, quais são os sintomas de esquizofrenia? Por exemplo, alucinação visual, ver coisas que só ele vê. Alucinação gustativa, sente gosto que só ele sente. Alucinação olfativa, sente cheiros que só ele sente. Alucinações auditivas que só ele ouve, ou vozes, por exemplo. E alucinações táteis, que são sensações no corpo físico que só ele sente. Ainda tem duas alucinações hipnagógicas, depois você não precisa memorizar esse nome, e hipnopômpicas. Olha que coisa interessante. O indivíduo que tem alucinação auditiva, ele pode estar ouvindo voz? Pode. Pode estar sofrendo ação obsessiva? Pode. Mas ele pode simplesmente estar ouvindo vozes, ele pode ser esquizofrênico. O indivíduo que sente cheiros, odores desagradáveis. Olha que coisa interessante. Vamos imaginar que numa existência passada, o indivíduo tenha sido morto numa situação típica de algumas épocas. O que a pessoa fazia? Cavava alguns buracos, pegava o indivíduo e jogava lá dentro para morrer aos poucos. Aí a pessoa era jogada no buraco e ficava lá. Aí ia morrendo aos poucos, e normalmente elas iam morrendo e entrando em estado de putrefação. Antes de morrer, os membros já estavam apodrecendo por conta da necrose. Então o que acontece? Quando esses indivíduos passam por esse processo, que eles retornam, eles trazem trazendo as sensações dos odores pútridos, do mau cheiro. E quando ele se aproxima da pessoa que o jogou no buraco, a pessoa que o jogou no buraco sente também o mau cheiro que ele carrega. Então, se hoje você sente um mau odor pela presença desse ser no passado,
ou sente um mau odor, porque ainda carrega no inconsciente o estágio de morte do indivíduo morreu no passado, o médico não vai entender que é uma questão de encarnações passadas. E vai dizer que você tem uma alucinação olfativa. As alucinações hipnagógicas ou hipnocômpicas são alucinações muito comuns em pessoas que, quando vão dormindo, aí vem monstros, extraterrestres, bichos, etc e tal. Então, quando vai acordando, vê monstros perseguindo eles. Vai para o psiquiatra, ele diz esquizofrenia. Se nós formos observar, essas pessoas que estão vendo monstros quando estão acordando, quando estão dormindo, podem estar passando por um processo obsessivo, em que quando eles vão dormindo, os obsessores chegam ali e eles voltam assustados para o corpo. Ou então, quando eles estão dormindo, os obsessores o perseguem e eles correm assustados para o corpo. Divaldo Franco conta uma história bem específica, resumindo rapidamente essa história. Conta o caso de uma mãe e de um filho que no final do século XVIII assassinam o marido, o pai, e depois esse marido, o pai, encontra a esposa, não sabe porquê, era já num outro corpo, mas ele sentia uma atração irresistível pela jovem, passa a segui-la, e um dia, quando ela está dormindo, que ela sai do corpo, ele a reconhece. Aí o que ela faz? Passa a persegui-la. E vai perseguindo, e os outros espíritos obsessores no mundo espiritual vai ensinando para ele como fazer. Não deixe ela dormir. Não deixe ela dormir. De tanto não conseguir dormir, pela presença do obsessor, que para a psiquiatria seria uma alucinação, ela tem um surto psicótico. É internada no sanatório ela é violentada, e dessa violência sexual ela engravida. Engravida de quem? Do filho dela no passado, que havia ajudado a matar o marido, o pai dele. E esse filho é levado para onde? Para a mansão do caminho de Divaldo Franco. Numa determinada hora, história de vida dele, já na adolescência, ele acorda assustado, dizendo que estava sonhando com o bicho peludo que queria pegá-lo. Quem era o bicho peludo? O pai. E nesse processo, ele vai para onde? Consultar um psiquiatra, vai internado no sanatório. Qual o diagnóstico? Esquizofrenia. Depressão e esquizofrenia. Divaldo, como teve que viajar para a Europa para fazer suas palestras, fica acompanhando de longe. Quando Divaldo retorna, vai fazer um trabalho de desobsessão para o filho, e aí o espírito se manifesta. Passa por todo um tratamento, o espírito vai embora, o filho fica bom, recebe alta do sanatório. E a mãe, que ainda estava internada no sanatório, de uma hora para outra também fica boa, sai do sanatório. Depois ela procura de volta na mansão do caminho e reencontra o filho. E mais tarde o pai que for assassinado volta como filho do filho. Que medicamento trata isso? Que internação trata isso? Que psicoterapia trata isso? Daí a importância do tratamento medicamentoso, que só o psiquiatra deve receitar. Conheço pessoas que não estão conseguindo dormir, aí pede o medicamento da mãe, da irmã, da tia, do sobrinho, para tomar. Nem o psiquiatra sabe a dosagem adequada. Ele passa o medicamento e diz, volte daqui a 20 dias. Para que daí, daqui a 20 dias, o psiquiatra possa ver se o remédio está surtindo efeito. Se não estiver fazendo efeito, aumenta a dosagem. Se tiver demais, diminui a dosagem. Se tiver legal, continua tomando. Se não tiver acontecendo nenhuma das três coisas, muda de medicamento. Mas o medicamento não cura. Eu gosto muito de comparar isso quando você chega em casa depois de uma chuva e encontra o piso da sua casa molhado. Você pega o pano e enxuga o piso. Outro dia você chega em casa depois de uma chuva e encontra o piso molhado. Você pega o pano e enxuga o piso. E assim, indefinidamente, vamos enxugando o pano, enxugando o chão. Enxugando o chão. Qual é a proposta da doutrina espírita? Fazer a gente olhar para o telhado e perceber que existe uma goteira. O piso só está molhado porque tem uma goteira. Você precisa enxugar o chão? Precisa.
mas precisa também tirar a goteira. E o que seria tirar a goteira para a doutrina espírita? A nossa transformação moral, a educação dos nossos sentimentos, a percepção do que existe em nós que precisa ser melhorado, que nos liga à existência traumática e faz com que nós carreguemos a culpa, que nos liga ao nosso obsessor. O que liga o obsessor ao obsidiado? Culpa do obsidiado, mágoa e ressentimento do obsessor. Então a doutrina espírita, principalmente, claro que as outras religiões contribuem com isso, mas não com tanta eficácia, com tanta eficiência da doutrina espírita, faz-nos despertar a consciência para trabalharmos em nós esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, no sentido de trabalhar a reforma íntima, a educação moral, que é o que Kardec diz, que os Espíritos dizem para nós, que muitos dos obsidiados, eles precisam passar por uma terapia moral. Que a proposta da doutrina espírita nos traz? Que nenhuma terapia traz com tanta clareza como a doutrina espírita tem trazido para nós. Então, vem esse convite para que a gente faça esse trabalho de reflexão. E aí a gente vai acelerar o processo, porque a espírita não fala, o palestrante também não. Está aqui o ponto que eu quero tratar para vocês. Melanie Klein e Carl Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade e no perdão cristão, com a maior eficácia, embora se reconheçam a religiosos. Joana de Ângeles fala aqui no livro Jesus e a Atualidade, de Melanie Klein e Carl Johnson. O que é que ela recomenda para os esquizofrênicos? E eu recomendaria para todos os portadores de transtorno mental: amor, perdão e caridade. Por que que o amor, o perdão e a caridade são importantes? Exatamente porque o amor, ele é uma energia mais poderosa que existe. E quando a gente começa a falar de amor, uma das coisas que a gente sempre tem dito: amar primeiro a quem? Primeiro a mim. Depois, amar ao próximo. Não posso amar vocês se eu não me amo. Perdoar primeiro a quem? Primeiro a mim. Depois, perdoar vocês. Como é que eu vou ser indulgente com as fraquezas de vocês? Como é que eu vou ser indulgente, tolerante, paciente com as fraquezas de vocês, se eu não sou com a minha? Então eu preciso fazer um trabalho no sentido de me perdoar. Aí eu me perdoo, aí eu consigo perdoar vocês. E o terceiro ponto que Joana de Ângeles recomenda, na fala de Melanie Klein e Carl Johnson, é a prática do bem, a caridade. Eu conheço muita gente que quer fazer caridade para o mundo inteiro, mas não faz caridade para si. Que quer ser bom para o mundo inteiro, mas não é boa ou bom para si mesmo. Daí a importância que a gente tem, fazer o bem para mim. Ah, Bernardo, isso é ser muito egoísta. Não, isso é auto-amor. Eu preciso me amar. Quando eu me amo, eu me faço bem. Aquela música bem típica que fez muito sucesso no passado. Quando a gente gosta, quando a gente ama, claro que a gente cuida. Então eu preciso cuidar de mim, eu preciso me tratar bem. Mas para isso, para nos amar, para nos perdoar, para nos fazer o bem, fazer a caridade para nós mesmos, eu costumo recomendar mais 2 pontos: o autoconhecimento e o conhecimento. Joana de Ângeles recomenda isso. E Kardec também, quando questiona os espíritos, qual é o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Mas, Bernardo, como é que eu vou me conhecer? Santo Agostinho recomenda lá no livro dos Espíritos, e depois Kardec põe no Evangelho. Mas eu recomendo assim: observa as tuas reações diante dos fatos que te acontecem. Quais são os sentimentos que mais afloram na gente? Porque é muito difícil, muito complicado a gente perceber os pensamentos. Mas é mais fácil perceber as emoções. A raiva, a mágoa, o ressentimento, a culpa, a crítica, a maledicência, o ciúme, a inveja e por aí vai. Aí eu vou atrás de perceber que pensamentos tem por trás da minha inveja, por trás da minha raiva, por trás do meu orgulho, do meu ciúme, porque aí tem complexo de inferioridade, tem baixa autoestima, aí tem insegurança,
aí tem um orgulho embutido com o egoísmo, tudo isso reforçado por um sistema de pensamentos que a gente chama de crenças. Se eu não identifico o meu sistema de crenças limitantes, que faz com que eu acredite que eu não posso ser contrariado, que faz com que eu acredite que tudo tem que ser do meu jeito, eu ponho uma expectativa em você. Você não corresponde à minha expectativa, eu fico com raiva de você. E eu chamo muitas pessoas que têm esse hábito assim, se imagina assim, debaixo de um pé de manga. A pessoa se imagina. Agora imagina você com a mão estendida dizendo, bote caju, bote caju, bote caju. Aí tu sai zangado porque o pé de manga não botou caju. A culpa é do pé de manga? A culpa é nossa. Ou a responsabilidade é nossa por estarmos esperando que um pé de manga bote caju. Ou então eu chegar debaixo de um pé de manga numa época que não é época de manga. E eu esperar que a mangueira bote manga numa época que não é de botar manga. Aí eu saio contrariado com o pé de manga porque ele não me deu manga. Ou então eu digo assim, me dá aí R$1.000. Aí a pessoa diz, não tenho não. Estou zangado contigo porque tu não me deu R$1.000. Mas eu não tenho, mas eu estou zangado contigo. Não é loucura, não é? Sinceramente. Então eu peço um objeto de ouro assim. Um brinco, uma pulseira, um anel, principalmente aliança. A pessoa, não dou não. Mas por que não? Porque eu não posso dar. Agora eu estou magoado contigo porque tu não me deu essa aliança. E a gente não faz isso não? Ou a pessoa não quer, ou a pessoa não tem, ou a pessoa não pode dar. E quando isso acontece, a gente fica revoltado com a pessoa. E autoconhecimento é isso. É entender as nossas frustrações, a nossa raiva, a nossa mágoa, os nossos sentimentos mais mesquinhos, porque eu acredito que as coisas têm que ser do meu jeito. Quando não é do meu jeito, é tipo quando a gente era criança, não sei se vocês passaram por essa experiência, que a gente era o dono da bola. E quando o jogo a gente estava perdendo o jogo, o que a gente pegava a bola? Botava de braço para o braço que não jogo mais. Aí levava a bola para casa. Muitos de nós ainda fazemos isso, que é mais brincar não. Adultos infantilizados que carregam aquela criança mimada, marrenta, antipática lá da infância. E o autoconhecimento faz com que a gente perceba isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler, eu vou estudar, vou assistir palestras, vou ver vídeos para adquirir o conhecimento e saber como eu vou trabalhar essas emoções em mim. Autoconhecimento, conhecimento, perdão, amor e prática do bem. Muito obrigado e muita paz para todos nós.